todo mundo! Meu Deus, faz muito tempo que eu não apareço aqui. Para os desentendidos, o que tinha acontecido comigo é o seguinte: eu fiz uma cirurgia. Eu explico melhor o que aconteceu e o que eu fiz no vídeo que eu postei que se chama Eu Não Morri. É só pra atualizá-los. Eu estou muito bem e cara, não tem muito o que dizer não sobre a minha saga com o hamster. Minha mãe ainda não me deu um hamster. Gente, se vocês não me seguem, me sigam aí nas redes sociais, porque nesses tempos que eu sumo por motivos da vida, eu sempre fico atualizando as redes sociais. Vi que muita gente não sabia o que tinha acontecido comigo e ficava me perguntando o que houve com você, mas eu falei o tempo todo no Twitter e no Snap. Meu Snap é Mermaid, meu Twitter é The Book Dilemma, o Facebook também é The Book Dilemma, meu Instagram é Dracul. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo resenha do filme e do livro A Quinta Onda, de Rick Yancey. Esse é um livro que eu já tenho aqui em casa há muito tempo e eu procrastinei um pouquinho pra ler. Eu sempre achei que eu fosse gostar bastante desse livro, eu sabia mais ou menos do que ele se tratava. E aí quando lançou o trailer do filme eu pensei, meu Deus, eu ainda não li o livro! E aí eu meio que fui correndo tentar ler, mas coincidiu com a época da cirurgia, eu acabei não conseguindo ler, o filme saiu de cartaz, aí eu fui ver o filme tipo semana retrasada, semana passada, sei lá. Então basicamente neste livrinho aqui a gente conhece a Cassie, que tem 17 anos e ela é sobrevivente de um apocalipse zumbi. Eu não sei porque eu falei zumbi. E eu também não sei porque eu não percebi na hora e eu não corrigi. Mas não é apocalipse zumbi, é um apocalipse alienígena. Tem uma grande diferença. Eu prefiro apocalipses alienígenas. Invasões alienígenas são muito mais legais do que apocalipse zumbis. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas o que elas preferem. Enfim, whatever. Só aqui pra dizer que alienígena. Isso não é spoiler, porque ela fala desde o começo. A história mesmo é o que acontece depois desse apocalipse zumbi. There! I did it again! Gente, alienígena. E basicamente o objetivo da Cassie nesse livro, a trajetória desse livro, é a Cassie encontrar o irmão dela, que foi levado por uns carinhas e ela não sabe se ele morreu, se ele tá vivo, o que aconteceu com ele. Mas a gente não tem só a Cassie como narradora, a gente tem vários narradores assim, mas os dois principais narradores seriam a Cassie e o Zombie. O Zombie, o nome dele é Ben Parrish, e ele também é um sobrevivente, obviamente, do apocalipse zumbi. Só que ele tá vivendo de um jeito um pouco diferente da Cassie. O que mais me prendeu nesse livro foi a escrita. É uma escrita muito intrigante. O livro em si não é lá profundo nem nada, mas o autor consegue fazer com que você questione muitas coisas da sua vida e do livro, assim, enquanto você lê. Os personagens são gostáveis, apesar de eu não ter conseguido criar nenhum tipo de relação emocional com a Cassie. Eu acho que tem até algumas cenas pesadinhas para um livro para jovens adultos, no quesito violência mesmo, assim. Eu terminei o livro e eu fiquei com a sensação de foi exatamente o que eu tinha esperado. Eu tinha esperado que fosse legal, mas que não fosse, ai meu Deus, que livro eu vou morrer. Mas eu gostei, eu dei 4 estrelas de 5 no Scooby. Mas um sentimento que eu tive durante a leitura desse livro foi tipo, cara, isso tá me lembrando muito a Hospedeira. Não é só por ser aliens, mas é o tipo de alien e várias outras coisas estavam me lembrando muito a Hospedeira. E foi meio impossível não comparar os dois livros. E a Hospedeira é tipo um dos meus livros preferidos of my life. Aí eu fui assistir o filme sem expectativa alguma, porque todo mundo tava falando que era muito ruim. Não só as pessoas que leram o livro, mas assim, minhas amigas que foram ver. Só teve uma amiga minha que falou que era bom esse filme, e todo o resto foi tipo, esse filme é um lixo. E aí eu tava meio apreensiva, porque esse é exatamente o tipo de história estragável quando vira filme. E aí eu fui ver, e eu realmente não achei tão ruim assim. Não é um filme ótimo, mas eu achei até parecido com o livro. Tem uma coisa ou outra que muda. Que sempre muda. Claro que sempre os personagens ficam muito chapados quando eles passam pra tela, tipo, não sempre, mas assim, a maioria das vezes, os personagens ficam muito sem profundidade, assim, porque eles querem passar tanta história que eles acabam esquecendo, negligenciando os personagens. Eu gosto muito do Ben Parrish e eu gostei muito do ator que escolheram para interpretá-lo. Claro que eu prefiro o livro, eu sempre acabo preferindo o livro. Como a história em si, pra mim, não é uma história tipo, ai meu Deus, nenhum momento do livro eu fiquei tipo, ai. Pra mim é importante que os personagens tenham um certo nível de profundidade e isso se perde totalmente no filme, e aí é o bônus para o livro. Se
Se vocês quiserem me seguir no Scooby, tá aqui embaixo. E eu acho que eu vou acabar essa resenha por aqui, que na verdade nem foi uma resenha, né? Mas tudo bem. Ah, gente, eu quero fazer um merchan aqui. Eu sei que eu já falei disso em outros vídeos, mas eu vou continuar falando. Eu tenho uma conta no Wattpad na qual eu posto minhas coisas. Já tem 2 livros completos e uma coletânea de poemas completa. E eu ficaria muito feliz se vocês lessem e vocês me dessem um feedback. Podem me enviar e-mail, ou comentar lá, ou comentar aqui, ou qualquer coisa sobre as histórias. Tem uma que é de terror, terrorzinho adolescente, assim, nada demais. E tem uma que é um contemporâneo. E eu super acho que vocês vão gostar. O feedback até agora tá muito, muito, muito positivo. Gente, é isso. Muito obrigada por assistir. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos.